Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com seus pratos deliciosos. Vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita. Bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino é só bacalhau? Não, você tem um cardápio variado. Também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396 e neste bloco vamos conversar com o Dr. Sérgio Fontes, superintendente da Polícia Federal. Só conferir. Muito boa tarde para você da nossa NET Cidade, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30 e muito bom dia para você da nossa TV Band, onde nós estamos todos os sábados às 9 horas da manhã. E muito bom tudo para você da nossa TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas ao seu dispor. Nós estamos mais uma vez no Tropical Hotel, aqui, um dos maiores centros gastronômicos, culturais e de lazer da nossa cidade. Hoje o Hotel Tropical é um hotel de referência mundial, onde você pode vir para cá, saborear uma boa comida, estar aqui no lobby com uma ventilação natural, tomar um bom drink, conversar, enfim, você pode fazer mil coisas no Tropical. Sem falar da feijoadíssima aos sábados, que regrada um bom pagodinho, e isso fica tudo de bom. Eu escolhi Tropical porque sei que aqui é sinônimo de lazer, boa comida e um bom entretenimento. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Dr. Sérgio Fontes, que é o superintendente da Polícia Federal. E nós vamos falar, claro, no outro assunto não poderia ser, a não ser segurança, a não ser as ações da polícia. Dr. Sérgio, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Sei que o seu tempo é bastante pequeno, mas o senhor sempre arranja um lugarzinho na sua agenda para nos atender. Então, fala-se muito que não existe o crime organizado, que não existe, mas a gente está vendo, tem percebido que os caras estão dentro do presídio comandando tráfico, comandando bandidismo, enfim. O que o senhor acha disso? Olha, o crime organizado, ele sempre existiu. Ele existe desde o século XVII, XVIII. O problema é que com a globalização, ele virou dos principais desafios do século XXI. Ele está presente no nosso dia a dia. Eu acho que você falou bem agora, nós estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo, essas execuções de policiais militares através de ordens emanadas do presídio, os salves, né? Os salves que eles chamam. Então nós sentimos o crime organizado. Ele realmente é um tipo de criminalidade insidiosa. A população não sente como um assalto, como um furto, mas ele está presente. Ele tem um condão de piorar muito a nossa vida. É um desafio das atividades das polícias. As polícias têm no crime organizado hoje o principal desafio para a segurança pública. Mas a polícia não cresce no mesmo patamar que cresce o crime, né? Não, nem a polícia, nem demais ramos da sociedade, porque para combater o crime organizado não é só melhorar a polícia, né? É melhorar a polícia, a educação, o judiciário, a educação, enfim, nós termos consciência da ameaça. Por isso que é tão interessante a gente discutir esse assunto. A gente tem que saber que existe uma ameaça. O crime organizado ele não visa a pessoa A, a pessoa B. Não é uma coisa imediatista, é uma empresa criminosa. Ele vai cometendo crime. Pois é, o que eu não entendo muito, doutor, é o seguinte, se a polícia encontra um cidadão do bem com um revólver, qualquer coisa, ele vai literalmente preso, ele vai ser condenado, caramba. E, no entanto, o pessoal do tráfico anda com armamento que às vezes nem a própria polícia tem. É verdade. Daí você tira o poder do crime organizado. E, obviamente, quando eles são encontrados, o que acontece? Para você prender esse equipamento, o custo é bem grande. Você tem um combate, às vezes tem bala perdida. É uma atividade muito custosa para a polícia. E esse custo, ele diminui à medida que o Estado ocupa os seus lugares. Se o Estado nunca tivesse saído das favelas no Rio de Janeiro, hoje nós não precisaríamos fazer ocupação para tomada como se fosse uma operação de guerra.
Com risco, inclusive. Um risco tremendo, não só do policial que sobe, mas principalmente do cidadão, das crianças, das pessoas de bem que moram naquela região, porque a polícia ela tem como dever primordial preservar a vida dessas pessoas, depois a sua própria vida. Ninguém entra para... E se for possível, é bom colocar isso bem claro, se for possível, a vida do criminoso. Por quê? Porque quem está colocando a vida do criminoso em risco não é a polícia, não é o Estado, é ele mesmo. E ele pode cessar esse risco com uma simples ação, se entregar. Agora, doutor, a gente também é outra coisa que eu não consigo trabalhar bem na minha cabeça. Eu vi, por exemplo, a semana passada, um dos bandidos aí dando uma entrevista com a irmã nossa e dizia que ele vai roubar mesmo, porque para roubar para ele é muito mais fácil, é muito melhor, porque ele não tem trabalho, porque ele não tem isso, não tem aquilo. Porque ele tem a certeza de que ele vai preso, mas ele vai sair daí um mês e pouco. Onde é que está a falha nisso? Olha, e a certeza dele não é fuga. Claro, existem fugas, mas o problema maior, eu imagino que não está na fuga. O problema maior está em aumentar os controles e investir mais no sistema prisional. É importante, a gente resiste a gastar dinheiro nos presídios, mas infelizmente tem que gastar dinheiro em presídio. Nós temos que ter o controle dos nossos presos, né? Nós temos que saber o que eles estão fazendo. E eu vou lhe dar uma opinião pessoal minha, que não é uma opinião da minha instituição, mas eu acho também que as penas e o sistema de cumprimento, de punição no Brasil é um sistema muito brando. Não só as penas são pequenas, como a maneira de cumprir essas penas é muito mais favorável ao criminoso, ao infrator, do que a sociedade. Não se pensa no que ele vai fazer com a sociedade, sim o que a sociedade pode fazer por ele. Eu acho que nós poderíamos aumentar aí e tornar mais rígido esse cumprimento, mas se isso não for possível, o principal, o primordial hoje é reassumir o controle dos presídios no nosso país. Gente, eu tenho a honra e o prazer de estar com o Dr. Sérgio Fontes, superintendente da Polícia Federal, que a gente vai, em poucas palavras, vai pondo algumas coisas, algumas dúvidas que você vai tirando. Doutor, vamos falar agora das nossas fronteiras. Por que são tão vulneráveis as nossas fronteiras? É falta de policiamento, é falta de contingente, é falta de uma ação maior do governo federal, enfim, queria que o senhor colocasse. Veja, nós temos primeiro uma política de fronteiras abertas. As nossas fronteiras são enormes. Se nós compararmos a nossa fronteira, por exemplo, com a fronteira dos Estados Unidos e o México, nós temos 5, 6 vezes mais no território de fronteiras do que esses dois países. E as nossas fronteiras são abertas, a gente não tem nem a intenção, nem a vocação de construir muros. O que acontece com a vulnerabilidade das nossas fronteiras, e aí eu concordo com você que elas são vulneráveis. Nós precisamos de mais poder do Estado. E mais presença do Estado, perdão. Mais presença do Estado não significa necessariamente polícia. A Polícia Federal, por exemplo, é uma instituição federal que tem um encargo de atribuições enorme, entre outras a proteção das fronteiras, e tem apenas 12 mil homens. Então nós temos que buscar ocupar as fronteiras com o Estado. Receita Federal, órgãos estaduais, municipais, as Forças Armadas têm uma função nevrálgica nisso. Isso que eu não entendo. Porque, por exemplo, o senhor como superintendente, o senhor não poderia fazer um acordo com o Comando Militar da Amazônia e, por exemplo, a gente vê um exemplo muito claro é Tabatinga. O cara sai lá de Letícia, vai no nosso território, em Tabatinga, mata o outro e volta para o país dele, acabou. Ele está impune, ele não vai preso, ele não tem processo, ele não tem nada. Mas veja, eu acho assim, por exemplo, no caso dos militares em específico, eu acho que eles até têm essa vontade de estar mais engajados na fronteira, mas eles precisam de ordem superior, né? Eles precisam de ordem superior e mais, eles precisam de recursos. Aí é que vem, porque com os recursos que são fornecidos hoje aos nossos militares, eles não teriam condição de atender essa demanda. Nem de sobreviver. A demanda de proteção de fronteiras requer combustível, diárias, enfim. Mas eu sinto nas Forças Armadas, nos comandantes, que a gente tem conversado muito com os comandantes da região aqui, do Exército, Marinha, Aeronáutica, do Comandante Militar da Amazônia, uma boa vontade enorme com esse problema, uma preocupação muito grande com as nossas fronteiras, com o problema do narcotráfico agora que estão se plantando folhas de coca em grandes áreas na nossa fronteira.
Então a gente sente que eles estão tão preocupados quanto a gente e precisa, como ele disse, precisa que todos os segmentos do Estado ocupem as áreas de fronteira para que a gente possa melhorar o nosso controle. Bom, esse é um assunto que eu ia entrar agora com o senhor, justamente sobre a parte da droga. Agora, nunca se viu a droga tomar um corpo tão grande em um curto espaço de tempo tão que a gente vê hoje, é perfeitamente visível. A juventude hoje está se drogando nesses bailes, nessas festas, todos se você vai tem droga enrolada. O que está sendo feito, doutor, para coibir isso? Veja, o esforço é muito grande. A situação não impõe uma responsabilidade exclusiva a um órgão A, B ou C. É muito fácil, por exemplo, um político local dizer o seguinte: a droga entra no meu estado porque a fronteira do Brasil não é protegida. E a gente não produz droga, então entra a droga porque o governo federal não protege a fronteira. Mas aí eu pergunto, por que você não protege a fronteira do seu estado? Em alguns lugares é difícil cercar até um morro, quanto mais as nossas fronteiras. Então todos têm responsabilidade e não é só a polícia, porque o problema de droga não é só da polícia. O problema do narcotráfico é da polícia, é de outros ramos do Estado e principalmente dos ramos de prevenção, educação, saúde, é da família, que tem que saber onde o seu filho está andando, o que ele está fazendo. Então é um problema que é muito fácil você tentar colocar a conta para ser paga por um órgão só. Ou seja, empurrar, não é a Polícia Civil. Empurrar o lixo para baixo do tapete. Exatamente. Não é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar, não é a Polícia Federal, não é a Polícia Rodoviária Federal. É o Estado brasileiro que tem que estar engajado. Hoje nós temos uma epidemia de crack e a gente não pode descuidar que nós somos vizinhos dos 3 maiores produtores de cocaína do mundo. A primeira cidade maior que tem, o primeiro centro urbano maior que tem, próximo das fronteiras com a Colômbia, que é o primeiro produtor mundial, e do Peru, que é o segundo produtor mundial, que está quase passando a Colômbia. Mas eu estou dizendo Manaus aqui para os nossos 2 vizinhos aqui, porque a Bolívia é mais lá embaixo. É Manaus. E tem um outro detalhe, nós somos a 8ª economia do mundo, a gente deu um salto de qualidade, de economia, e agora nós somos mercado consumidor para droga. Agora tem dinheiro para comprar. Meu Deus, e olha, eu vou dizer, você jovem, a gente é um ditado muito velho que se diz, conselho se fosse bom não se dava, vendia. Mas gente, repense, antes de você pegar uma pedra de crack para fumar, repense 10 vezes, porque você está acabando com a sua vida, com a sua juventude, porque esse é um caminho sem volta, pode ter certeza disso, esse é um caminho sem volta. Doutor, para a gente encerrar então, nós estamos realmente preparados para um grande evento, como por exemplo a Copa do Mundo? Eu diria que preparados nós não estamos, nós estamos nos preparando. E nós estamos nos preparando de maneira muito rápida, até porque não pode ser diferente, que a Copa está aqui batendo na porta em 2014. Nós temos tido alguns ensaios bem sucedidos, né? A Rio+20 foi um deles, nós vamos ter outros testes aí com o evento da Igreja Católica que está se aproximando no Rio de Janeiro, tem a Copa das Confederações. Então eu posso falar pela Polícia Federal, tenho visto também outros órgãos muito empenhados em adquirir expertise, em adquirir experiência, em se treinar e se capacitar para atender essa demanda, que é uma demanda muito especializada. Fazer a segurança de grandes eventos é uma coisa única. A gente vê pelo depoimento do prefeito de Londres a dificuldade que ele teve para se preparar para um grande evento e agora, com a experiência que ele adquiriu, ele está até dando palestras aí, dando assessorias. É isso que a gente espera. Nós estamos nos preparando. A coisa está sendo encarada com muita seriedade. E eu acho que até 2013 nós vamos estar preparados, não vamos fazer feio, não. Ô, gente, olha, o assunto é muito bom, eu queria explorar um pouco mais, mas infelizmente o nosso tempo é muito pequeno. Muito obrigado, doutor Sérgio, pela gentileza de estar conosco e nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, sábado, às 9 horas na Band Manaus e na sua TV web www.istomanaus.com.br, 24 horas no ar. Até lá!